Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora e hoje nós vamos dar continuidade, certo, à nossa disciplina de especialidades odontológicas. Nós já descobrimos, né, já falamos um pouquinho sobre todas as especialidades, que, como eu falei, são muitas, e agora nós estamos dando uma aprofundada, certo? Conhecendo melhor algumas. E aí eu destaquei, certo, as principais. Nós já falamos sobre cirurgia e endo, certo? E agora nós vamos dar continuidade, falando sobre outras especialidades que são muito rotineiras, né, em consultório, que acaba sendo mais fácil de encontrar, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, certo? Continuando o conteúdo, vamos iniciar com a especialidade de periodontia, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pério, dentística, prótese e implante, certo? Eu coloquei esse grupo junto porque acaba que são especialidades que têm muito a ver uma com a outra. Então, vocês sempre vão ver que para fazer um bom trabalho protético é importante respeitar a periodontia, tá? A implantodontia tem super a ver com a pério. Então, sempre as disciplinas, elas vão trabalhar em conjunto. Mesmo que eu apresente de forma isolada, tá? Para vocês terem uma noção do que aquele especialista aborda mais. Entretanto, o ideal é que o especialista ele também tenha conhecimento das outras especialidades e quando não, né, ou quando for algo muito complicado, muito complexo, algo que ele não lembre mais, ele precisa ter um bom parceiro para trabalhar em conjunto com ele, tá? Então a gente vai falar inicialmente da periodontia. Essa especialidade, né, ela cuida do periodonto, tá? Então, assim, vocês provavelmente já ouviram falar, né, de gengivite, gengiva inflamada, alguém que teve mobilidade dentária. Então, realmente, isso é o que acontece quando o periodonto, certo? Quando ele é acometido por doenças periodontais. Então, o que seria, né, o periodonto? Aqui temos um dente, certo? E aí vocês sabem, né, que tem a parte da coroa, que é feita de esmalte, composta de esmalte, dentina, tá? E aí o periodonto vai ser essa parte de sustentação. Então, nós temos a parte da gengiva, tá? Temos a parte de cemento osso alveolar. E aí tem os fatores, né, que vão causar as inflamações, seja o cálculo, a bolsa periodontal, que vai ser um avanço, né, de uma doença que acomete essa região. Então, o periodontista ele vai tratar, né, dessas doenças, como também outras funções que cabem a ele. Então, às vezes, um aumento de coroa para uma reabilitação, às vezes, mudar a questão estética da gengiva, que tem um certo desnível, tá? Então, assim, são várias funções que cabem a ele, mas as mais conhecidas são realmente tratar de doenças como gengivite, periodontite, tá? Então, as doenças periodontais se manifestam em todos os ciclos da vida, mas com extensão e severidades diferentes. Também têm sido consideradas como a principal causa da perda de dentes em adultos. As doenças periodontais, elas são um grande problema, né? Hoje em dia, principalmente com mudança de hábitos e outras questões, e acabam sendo consequência também, né, de pacientes que são desdentados. Então, por mais que a cárie prevaleça como a pior doença, certo, encontrada, as doenças periodontais têm se apresentado também muito frequente e a elas também podem acometer qualquer idade, certo? E aí, para a gente conhecer um pouquinho, nós temos o periodonto de proteção, que é composto pela gengiva. E a gengiva, certo? Ela vai se dividir em gengiva marginal livre e gengiva inserida. A gengiva marginal livre, ela vai ter o aspecto mais róseo, opaco, né, e firme. E ela vai se estender em torno de toda a circunferência dos dentes, da margem gengival à ranhura gengival livre, que nem sempre está presente, só cerca de 40% dos adultos têm essa demarcaçãozinha. Já a gengiva inserida, ela também é rósea, firme e opaca. E ela vai iniciar-se a partir da ranhura gengival ou na ausência desta.
estrutura, como eu falei, não está presente em todos, né? Ela vai a partir de um plano horizontal que passa pelo nível, né, da junção amelo-sementária, que é a JAC que a gente conhece. Para melhorar aqui a visualização de vocês, ó, então nós temos aqui, ó, gengiva livre, tá? Que tem às vezes, não é sempre esse aspecto, né, de casca de laranja. Temos a gengiva inserida, certo? Então, o aspecto mesmo, né, da gengiva, ela é esse aspecto mais rosado, certo? Essa parte aqui, ó, vocês veem que dá uma mudança, né, quando vai para a mucosa alveolar. Mas o ideal é que ela tenha esse aspecto mais rosado, que quando a gente dê um jato de ar, ela não seja flácida, né, não fique tendo aquele movimento de flacidez. Ela precisa ter uma inserção boa, para que não entre alimento, né, não vá formar bolsas periodontais. E aqui com mais algumas características, tá? Com outras setinhas. Então, gengiva livre, certo? Gengiva inserida mais em cima. Aqui, ó, a gente consegue ver a ranhura, né? Gengival. Tem como se fosse uma leve demarcação. A papila interdental, certo? Também faz parte da gengiva. Super importante de se preservar, né? De se ter cuidado. Mucosa alveolar e junção muco-gengival, né? Que seria a junção da mucosa com a parte gengival. Com relação ao periodonto de sustentação, tá? Nós temos o periodonto de proteção, que seria a gengiva que fica recobrindo essa parte do periodonto de sustentação e da raiz do dente, tá? Então, com relação à sustentação, nós temos o ligamento periodontal, que é o tecido conjuntivo que circunda as raízes dos dentes e une o cemento radicular ao osso alveolar, tá? Cemento radicular é aquele tecido calcificado, especializado, que recobre as superfícies radiculares dos dentes e, ocasionalmente, pequenas porções das coroas dos dentes, tá? E o osso alveolar é uma estrutura que forma e dá sustentação aos alvéolos dos dentes. Eles se desenvolvem em associação com o desenvolvimento e a erupção dos dentes, e é reabsorvido quando os dentes são perdidos. Esse aqui, né, ele é nutrido, ele é inervado, geralmente, mas tem uma boa nutrição, já o cemento não tem, certo? Então, ó, aqui vocês conseguem ver bem certinho, tanto periodonto de proteção, que seria a gengiva livre e inserida, certo? E o de sustentação, né, que é o cemento radicular, o ligamento periodontal, que fica geralmente aqui, né, ligando a raiz ao cemento e osso alveolar. E o osso alveolar, que é essa partezinha aqui, ó. E ele ainda vai ter suas subdivisões, tá? Aqui é só para ilustrar mais para vocês. Então, falando um pouquinho das doenças periodontais, para vocês terem um conhecimento sobre elas, não tem como abordar todas, tá, pessoal? Ficaria uma aula extremamente longa. Contando pela nossa vivência, né, a gente tem uma disciplina para cada uma dessas especialidades. Então, aqui é mais para vocês terem um conhecimento, entender, né, como funciona, como vão agir esses profissionais no dia a dia, e principalmente ter uma noção de instrumental, né, porque, por exemplo, quem mexe com periodonto vai mexer mais com bisturi, quando a gente for ver essa parte de cálculo, remoção de cálculo, então vão ter as curetas, já vai ser diferente de uma pessoa que é especialista em dentística, que ela vai ter muita espátula, vai ter muita broca, tá? Então tem que associar realmente isso com a demanda que vai aparecer. Com relação aos fatores, né, que são os fatores que vão provocar as doenças periodontais. Então, temos aqueles fatores locais, né, que são os principais, digamos assim. Então, higiene bucal deficiente. Então, muita gente chega com gengivite no consultório e aí a gente pergunta da escovação, mas a pessoa fala que faz escovação, mas aí quando a gente faz o exame, a gente já consegue ter a noção que não, né? Ou ela, por exemplo, diz que não escova porque sangra e acaba que ela nunca vai ter uma melhora do quadro se continuar assim, porque o ideal é fazer uso do fio dental, mesmo sangrando, escovar mesmo sangrando. Claro que você vai procurar o dentista, né? Mas, assim, realmente precisa fazer esses cuidados para evitar desenvolver uma gengivite e piorar o quadro posteriormente. Então, irritantes locais, né? Seja uma prótese ou algum tipo de irritante mesmo que esteja na área.
e vai machucando. Por exemplo, às vezes a gente come uma pipoca e fica lá aquele pelinho, né, da pipoca, fica lá na gengiva e vai provocando inflamação, tá? E procedimentos iatrogênicos, então, por exemplo, fez uma prótese e ficou mal adaptada, então vai ficar lá machucando a gengiva, certo? Fez algum tipo de procedimento, né, e deixou algum material extravasando. Então, podem ser várias consequências, né, de não fazer um bom planejamento. Temos também os fatores predisponentes, né? Então, por exemplo, a morfologia do periodonto. Tem gente que pode ter um sulco periodontal maior, pode ter questão de mais rato também, enfim. Pode acabar entrando mais comida lá dentro, né? E isso vai predispor a ter uma inflamação. Forma e inclinação dos dentes em arcada, né? Então, a gente vai ver mais na frente também essa questão de sobremordida, tudo isso pode acabar fazendo algum tipo de inflamação. Presença de diastemas, hereditariedade, tá? Então, são fatores que geralmente predispõem a pessoa a ter algum tipo de doença periodontal. Com relação a fatores modificadores, então, doenças sistêmicas, né? Pessoas com diabetes, pessoas com algum tipo de doença pode vir a intervir nisso, né? Tanto por medicação, às vezes, como também ser um dos sintomas, ela vir a ter uma doença periodontal. Estresse emocional, tá? Então, pessoas que estão passando por situação de estresse podem ter algum tipo de mudança, já que tem mudança hormonal, mudanças que afetam no dia a dia, né? Desnutrição, então a falta de vitaminas, alguma coisa pode resultar em algum tipo de doença periodontal. Alterações hormonais, né, seja em puberdade, gravidez, também podem acabar alterando, certo, a saúde do periodonto. E traumas, né, seja por questão de dentição mesmo, que não está bem ocluída, né, que não tem uma boa oclusão, e aí é uma pessoa que tem uma sobremordida, algum tipo de problema ortodôntico, tá? E aí também tem outros medicamentos, tá? Uma pessoa que está tomando algum tipo de outros fatores, tá? Então, uma pessoa que está tomando alguma medicação que vem a intervir, né? Às vezes causa alguma inflamação naquele local. E questões de bactérias, tá? Virulência, tudo isso pode afetar. Então, falando um pouquinho, né, das doenças periodontais, a gente vai iniciar pela mais comum, acredito eu. Então, gengivite, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, assim, acredito que seja uma coisa que alguém já teve alguma inflamação, passou o fio dental e sangrou, né? Porque estava alguns dias sem sangrar. Então, gengivite, certo? É aquele aspecto que cria uma bolsa, né? Que a gengiva fica sangrante, ela fica com esse aspecto mais avermelhado, o que não é normal, tá? A gengiva normal tem que ser rosadinha, passa o fio dental, não sangra. Então, a gengivite seria o início, né, da doença periodontal. É quando tem um acúmulo de biofilme, tá? Às vezes tem tártaro, mas nem tanto. E aí a pessoa vai descuidando, né, da escovação ou para de passar o fio dental, como eu falei, porque acha que é isso que está provocando o sangramento e aí acaba que vai evoluindo. Então, depois da gengivite, a gente pode evoluir, né, para uma periodontite. E aí a periodontite, né, ó, como vocês estão vendo aqui, estão sondando, e a pessoa está com gengivite, está com inflamação, está com sangramento, mas aí ela não cuida, né, não vai no dentista, não faz remoção de tártaro, né, de cálculo. E aí, ó, vai acontecendo a perda óssea, tá? Não é uma coisa rápida, claro que existem diferentes periodontites, às vezes tem alguma que é mais avançada, tem outras que demoram realmente o tempo, tá? E aí, a periodontite geralmente é caracterizada, né, por bolsas, por perda óssea. Então, já é um problema bem mais grave, ó, aqui tem muito cálculo, tá? E aí, né, temos a parte de mobilidade. Então, se não tratada, né, vai perdendo a reabsorção óssea até que não vai ter osso para segurar a raiz do dente e aí ele vai cair, certo? Temos outras doenças periodontais também, né? Por exemplo, a parte que afeta mais gengiva. Então, isso aqui é uma pericoronarite. Isso aqui é um terceiro molar e aí entra muita
muito alimento por aqui, e inflama essa gengiva, né? Dói bastante, o paciente às vezes não consegue nem fechar a boca. Precisa ser feita a limpeza, né, dessa parte da gengiva. Outra que pode acometer, né, o periodontoproteção, que seria a gengiva, é, por exemplo, a afta, né, herpes simples, então é bem dolorido para o paciente, tá? E aí, como seria o tratamento, pessoal, de uma pessoa que tem, né, algum quadro envolvendo periodonto? Falando do mais rotineiro, né, em consultório, o ideal é realmente conversar com o paciente, explicar, né, sobre a importância da escovação, a importância do fio dental, de uma alimentação equilibrada, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está com algum quadro, né, de gengivite, é bom evitar, às vezes, alimentos mais ácidos para não piorar, né? A gengiva já tá um pouquinho machucada, então orienta quanto a isso. E também temos a parte do tratamento mesmo, que vai ser feito em consultório, né? Que é a remoção de cálculo, fazer a profilaxia, né? A aplicação de flu, geralmente se faz isso. E realmente o paciente precisa agir em conjunto, né? Com o dentista, para que faça realmente a manutenção desse tratamento, tá? Com relação ao instrumental, então, para fazer o exame clínico, geralmente você vai colocar lá o espelho, a sonda que está até aqui, ó, a exploradora, né? Essa sondinha geralmente vai, a bandejinha, né? Com a sonda, espelho e pinça. E aí são utilizadas outras sondas, tá? Temos a milimetrada, né? Que é essa daqui, que tem a pontinha ativa. E tem a sonda da Carolina do Norte, né? Que geralmente é quando a gente vai fazer sondagem de bolsa. E ainda temos a Neighbors, tá? Que tem a ver com furca. Então, assim, depende do quadro, né? Depende, às vezes, da conversa que teve com o paciente. E aí vai ser solicitado essas sondas, tá? Com relação ao instrumental para raspagem, né? Que seria a remoção de cálculo. Então, geralmente se usam curetas para fazer isso ou ultrassom. Coloquei aqui, tá? E aí as curetas, elas têm uma numeração e indicação. Então, ó, a 5, 6, né? Essas aqui são as Grace, tá? A 5, 6 são para dentes anteriores e premolares. A 7 e 8, superfície vestibular e lingual de posteriores. A 11 e 12, para mesial de posteriores. E a 13 e 14 para distal de posteriores. Já a Macau, geralmente, ela é utilizada em todas as faces. Então, essa daqui geralmente é para anteriores e essa para posteriores, tá? Elas são muito boas para a superfície interproximal. E aí, ó, tem a pedrinha de afiar, que tem de diferentes cores. Eu já vi laranja, né? Branca são as mais comuns. E, claro, muitas vezes é feito nessa parte de raspagem com ultrassom. Então, o ultrassom depende muito da marca, né? Alguns vêm com jato de bicarbonato, outros vêm só ligado à mangueira, tá? Então, depende de marca, né? Do investimento do consultório que vai fazer no material de ultrassom, tá? E com relação à cirurgia, né? Como eu falei, não faz só raspagem, também são feitas cirurgias, por exemplo, gengivoplastia, gengivectomia, aquela parte de remoção, né? De excesso de gengiva para fazer um contorno legal dos dentes, para auxiliar numa reabilitação, para ficar mais bonito, tá? Como também aumento de coroa ou algum tipo de lesão que venha a ter. Então, muitas vezes se colocam as curetas, tá? Que elas auxiliam em alguns procedimentos. Quando vai fazer raspagem também subgengival, tá? Essa raspagem mais simples a gente faz tranquilamente, mas às vezes precisa se fazer uma raspagem mais profunda, né? Para retirar bem lá da raiz, aquela parte de cálculo. Então, se utilizam as curetas, tá? E aí existem diversos materiais que vocês podem dar uma conferida. Tem o porta-agulha, que ele é diferente, né? O de Castroviete, que ele é um pouco mais delicado. Tem cinzel, tem o bisturi, tá? Tem descolador. Então, são vários instrumentais. E vai depender realmente de qual cirurgia vai ser feita, né? De qual procedimento vai ser realizado lá na hora. Então, a gente passa nessa parte de periodontia e vai para a parte de dentística, que, como eu já falei para vocês, é a parte que mexe mais com restauração, né, do dente, realmente com essa parte de estética, de função
da coroa do dente, tá? Então, como eu já falei, né, a cárie dentária, apesar do seu declínio ao longo dos anos, já foi bem maior a prevalência de cárie no Brasil. Hoje já encontra-se uma prevalência menor, mas ainda é um grande problema, né, de saúde pública. Entretanto, o profissional da dentística, né, o que mexe mesmo com essa parte de reabilitação, ele não vai trabalhar só com essa parte de cárie, né? Um dente chegou cariado, ele vai atuar em cima, vai restaurar, vai deixar bonitinho, não. Ele pode trabalhar com a parte, por exemplo, de fratura, então o paciente caiu, quebrou o dente, né? Nem sempre é necessário você entrar com uma prótese, às vezes o dentista consegue fazer uma reconstrução muito boa, tá? Questão de alteração de cor, né? Então, a pessoa caiu quando era mais nova, e aí o dente ficou um pouquinho mais amarelado. Então, vai lá e consegue fazer uma restauração, né? Dá para fazer uma faceta em cima do dente com resina, tá? Então, o profissional da dentística, ele trabalha muito com isso. E ele não tem a ver só com estética, né? Ele consegue devolver forma, função e estética. Então, no caso da cárie, vai devolver forma, função estética, se um dente está muito destruído. No caso de uma fratura, certo? Realmente depende de cada caso. E aqui a imagem é bem parecida, né? Da outra imagem, mostrando também, ó, aqui, ó, coroa do dente, né? Então, a gente vê esmalte, vê dentina. Geralmente, ele fica nessa parte de coroa, tá? E aí, quais os instrumentais mais comuns, né? Eu coloquei aqui, ó, a parte do isolamento absoluto, que é muito legal, né, de se trabalhar, principalmente quem trabalha bastante com estética, essa parte de mudança de cor, de faceta, então sempre gosta de ter um campo bem limpo, né, bem isolado de saliva ou de sangue. E aí o isolamento também está presente aqui, né? Eu tinha colocado na parte de endo, então vocês já estão um pouquinho familiarizados. Então tem a parte do jogo clínico, tem a pinça porta-grampo, né? A perfuradora do disco de borracha, aqui o arco de Young, o discozinho de borracha e os grampos, certo? Aqui eu coloquei, ó, um amalgamador. Não é sempre que se utiliza, né? Mas em alguns, por exemplo, quem for trabalhar no Sistema Único de Saúde, né? Quem for trabalhar na rede pública, às vezes o pessoal atua, né, com a amálgama, dependendo do caso. Se é uma pessoa que já teve a restauração fraturada muitas vezes, né, que caiu muito, então tenta essa alternativa. Mas é bem mais comum se utilizar o fotopolimerizador, né, e utilizar a resina no dia a dia. Então, para isso, a gente utiliza, certo? Espátulas, pincel, e aí vai depender de cada profissional. Tem gente que gosta de trabalhar com essas aqui, de titânio, né? Tem outras que são mais flexíveis, então realmente depende do investimento, depende do caso também, de qual tipo de espátula você vai precisar. Eu coloquei aqui, ó, para vocês terem uma noção de um dente isolado, né, com grampo. E também a parte de isolamento relativo, tá? Que é uma coisa mais comum de se ver, né? Quando é uma restauração, por exemplo, mais tranquila, ou quando você vai trabalhar num consultório que demanda, né, de mais agilidade para fazer o procedimento. Então, esse procedimento aqui às vezes demora, e aí dá para se fazer um isolamento relativo, né? Fica controlando bastante, né, a salivação, você fica sugando frequentemente, e isola o dente que você vai querer, certo? Fazer o procedimento. E aí, para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui os tipos de cavidades, né? Porque é uma coisa que vocês vão acabar se acostumando. Então, por exemplo, o profissional vai dizer, é uma classe mais complexa, então vai precisar de mais material. Se é uma classe mais simples, não precisa tanto material, certo? Quando é uma classe, né, mais profunda, mais complexa e é muito profunda, né? Tipo, tá muito próximo da polpa, às vezes vai fazer uma base, né, forradora. Então, assim, vai depender da situação. Não tem como falar de todas aqui, mas no livro que eu mandei de apoio para vocês já vão ter uma noção boa, né? Ele aborda um pouco sobre o conteúdo. Então, vocês dão uma conferida lá, certo? E aí eu coloquei, né, com relação ao número de faces envolvidas, podem ser simples, né? Onde apenas uma face vai ser envolvida,
Se for composto, são duas faces. Então, por exemplo, uma oclusal e uma mesial, né? Uma oclusal e uma distal. E complexo são três, né? Ou mais faces. Então, pegou aqui a distal, a oclusal e mesial. Então, demanda bem mais trabalho, né? Questão de escultura. E também temos a famosa classificação de Black, certo? Então, a classe 1 são as regiões, né, de maculescência, de esmalte, de cicatrículas e fissuras. Já na classe 2, vão pegar as faces proximais de molares e pré-molares, tá? Na classe 3, vão ser faces proximais de incisivos e caninos, sem remoção de ângulo incisal. Então, vai pegar isso aqui, ó, mas não vai remover esse ângulo, tá? Esse ângulo como está demarcado aqui. Na classe 4, né, vai fazer a remoção desse ângulo incisal, tá? E na classe 5, ó, é o terço cervical das faces linguais de todos os dentes. Então, quando pega essa partezinha aqui mais próxima, né, da raiz, a parte cervical, certo? Então, tem essa classificação que é bem famosa. E aí, às vezes, a gente se comunica, né? Ah, vou fazer uma classe 2, vou fazer uma classe 3, tá? E você também vai ter uma noção de qual material vai precisar. Se for, por exemplo, quando remove isso aqui, a parte do incisivo, né? A parte do ângulo incisal. Então, muitas vezes vai precisar de uma cunha, né? De uma matriz para fazer essa parte de concha. Então, realmente é uma coisa que você vai aprendendo, né? Com o tempo, vai entender como vai funcionar. E aí eu coloquei uma parte interessante, né, que faz parte do dia a dia, às vezes, que a gente precisa estar preparado para orientar o paciente. Então, com relação ao traumatismo dentário, né, pessoal? Então, se o dente cai ou quebra, né, o que é que a gente pode fazer? Então, em primeiro lugar, é tentar tranquilizar a pessoa, né? E aqui falando se o dente cair, tá? Aqui ele tá só quebradinho, mas vamos supor que a pessoa tá lá brincando na escola, a criança tá brincando, né? E ela cai e o dente sai totalmente, né? E aí o que a pessoa deve fazer? Então é tentar, né? Se estiver sangrando, tem que tentar parar esse sangramento, ver de onde está vindo esse sangue, né? Às vezes não é nem do dente, às vezes é do lábio que cortou, né? Ou da bochecha, então tem que observar isso. E, né, quando o dente sai parcialmente do lugar, então às vezes o dente não sai todo, ele sai e fica meio que empendurado aqui, né? Aqui na parte, no lugar que ele deveria estar. Então, a gente fala de luxação, extrusão, né? E aí o certo é tentar reposicionar, né, mais rápido, para que aquela parte do ligamento periodontal ele não se perca. Mas aí o importante também é tentar ligar para o cirurgião dentista e explicar a situação, ele vai orientar da melhor forma, né? Já quando o dente permanente, tá? Uma coisa importante de falar. Dente de leite, não é recomendado fazer essa recolocação, né? Porque nem sempre vai ter um sucesso garantido. Então, o ideal realmente é você fazer isso, né? Quando é um dente permanente. E aí, quando for o dente permanente, né? Que ele sair totalmente, né? Do alvéolo, o que é que você faz, né? O mais rápido seria, o ideal seria, né? Quanto mais rápido você conseguir fazer a reimplantação. Mas se você não conseguir, então tem formas de se armazenar, né? Por exemplo, dá para tentar colocar, pega o dente pela partezinha branca, né? Pela coroa, para não contaminar a parte de raiz. Se ele tiver sujo, tenta colocar ele no soro e deixa mesmo para fazer as grandes intervenções no consultório do dentista, né? Geralmente ele vai ter o material necessário para tratar desse dente e não ocasionar uma perda grande, né, de tecido periodontal. Então, o ideal é realmente fazer esse reimplante, né, até 45 minutos, para não perder as fibras, né, e ter um sucesso melhor nessa implantação, tá? Com relação ao dente quebrado, né? A pessoa vai, cai e quebra uma parte do dente. Então, você pode achar o pedaço do dente e, em alguns casos, pode fazer a colagem, né, desse pedaço. Às vezes é um dente que caiu, quebrou numa parte lá, você consegue colar, né? Faz
faz uma adaptação lá e cola, claro que com parte de cimentação, parte de resina, então vai ser avaliado o caso, também vai ser avaliada a possibilidade de fazer essa colagem. Caso não, vai se pensar em outra forma de tratamento, tá? E também procurar um dentista imediatamente, né? A gente vai fazer todo o exame clínico, toda a anamnese, para ver se teve algum tipo de consequência, né? Tem que fazer uma radiografia, ver se teve alguma lesão, tá? E, claro, ficar observando esse caso. Então, na parte da dentística também é isso, certo? A gente vai entrar aqui na prótese. E com relação à prótese, tá, pessoal? A gente vai entender alguns conceitos também. Aqui, deu errado. Vamos lá. Com relação à prótese, nós vamos entender alguns conceitos básicos também. Não dá para abordar todos, né? No livro eu deixei o material de apoio muito bom para vocês, para quem quiser se aprofundar mesmo na leitura. E aí a gente vai ter uma noção, né, da prótese, de alguns procedimentos que vocês vão realizar em conjunto com o cirurgião dentista, tá? E para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse universo. Então, a prótese, né, ela vai tentar restaurar como forma de substituir, né, os dentes que foram perdidos, né? Seja um ou mais dentes perdidos. E também alguns tecidos adjacentes, né? Então, às vezes, se coloca uma gengiva para dar uma certa altura, tá? Então, depende de cada caso. E aí, ela vai reabilitar, né, o indivíduo, tanto fisicamente, quanto funcionalmente, esteticamente, foneticamente e psicologicamente, né? Não é só devolver a estética, a autoestima. Tem várias funções que o dente precisa, o dente, né, a arcada, seja como fosse reabilitado, precisa restaurar, tá? Então, a ideia da prótese é substituir, né, aqueles dentes que foram perdidos, seja por fatores traumáticos, ou questão de lesões cariosas, enfim, qualquer que tenha sido a causa, né, dessa perca. E aí, com relação aos tipos de prótese, né, nós podemos falar de prótese fixa e prótese removível. Então, um exemplo de fixa seria uma ponte, por exemplo, uma coroa, uma lente de contato, né? Todos esses que ficam colados, né, no dente e que eles não vão ser removidos. Já a prótese removível, ela pode ser parcial ou total. Então, na parcial, né, por exemplo, temos essas que são os famosos ganchinhos, né, perereca, que alguns chamam. E também, né, temos a prótese total, que ela vai ficar na boca, e aí o paciente retira e recoloca ela de uma vez. Então, lembrem que a removível, ela pode ser retirada para se fazer a higienização, né, para dormir ela é retirada. Já a fixa não, ela vai ficar cimentada, já são outros cuidados que envolvem ela, tá? E aí, pensando, né, no livro, se vocês forem dar uma olhada, ele fala de vários exemplos, né, de próteses. Vocês podem dar uma conhecida lá melhor. Aqui eu trouxe só para vocês entenderem, né, quais são as próteses. E com relação, né, mesmo que vocês vão auxiliar, e muitas vezes auxiliar e muitas vezes executar, né, para adiantar o trabalho. Então, essa parte de moldagem, que é super importante no trabalho do dentista, tá? Principalmente do protesista, acho que a parte fundamental, você com um bom modelo, né, você fazendo uma excelente moldagem, você consegue fazer um estudo muito bom do caso, consegue mandar para o laboratório e ter uma conversa muito boa. Então, realmente é uma parte extremamente importante. Então, a moldagem em si, né, ela é o ato de moldar, tá? E ela vai ter como objetivo reproduzir, né, com materiais apropriados, o arco dental do paciente, em parte ou todo, né? Vocês vão ver mais na frente que existem moldeiras que são parciais, como também pode ser feito uma moldagem de apenas um arco, né? Ou os dois arcos, enfim. E aí a ideia é que faça essa reprodução, né, com a máxima fidelidade em relação aos detalhes das superfícies dentais e também seus tecidos anexos, né? Então, muitas vezes a gente molda para pegar fundo de sulco, faz uma moldagem, mesmo que consiga reproduzir tudo, tá? E a ideia é fazer a obtenção do molde. O molde é o resultado da moldagem, tá? Ele tá aqui, ele é uma cópia negativa, né? Dos elementos dentais e também suas estruturas.
E o modelo, pessoal, ele é a reprodução em positivo, tá? Então, é quando a gente faz o vazamento, preenche o molde com gesso e tem esse modelo aqui para atuar, né? Seja como trabalho, como estudo do caso. E aí, com relação às moldeiras, né? O que é que a gente faz? Quais os tipos de moldeiras e como escolher, né? Para moldagem. Então, primeiro o paciente está lá sentado, fez toda a anamnese, tudo certinho, e vai se fazer a moldagem. Então, você vai ter que entender que existem moldeiras. Ó, essa aqui geralmente é uma moldeira que se utiliza bastante, então, uma moldeira em alumínio, né? Perfuradinha. Então, dá para fazer moldagem de total, moldagem de fixa por aqui. Essa já é uma moldeira que não tem perfuração, a moldeira mais rasa, utilizada muito em pacientes desdentados, né? Que eles já perderam um pouco do nível de osso, e aí se utiliza essa, é mais confortável. Essa aqui é uma moldeira de plástico, eu não gosto muito delas, né? Essas daqui a gente consegue ter uma manipulação maior. E tem também as moldeiras individuais, né? Que são aquelas confeccionadas para alguns casos específicos. Então, por exemplo, a questão de clareamento, a gente faz as moldeirinhas individuais para o paciente ficar adaptando bem certinho nos dentes e fazer o tratamento. E aí as moldagens, né? Elas podem ser divididas em moldagem preliminar ou anatômica e também a moldagem definitiva ou funcional. E dependendo de qual for, nós vamos utilizar materiais diferentes, tá? Então, eu acho que vocês devem pagar alguma disciplina que envolva materiais, né, na odontologia. Então, por exemplo, na moldagem anatômica, né, ou por exemplo, de estudo, a gente utiliza muito alginato, que é um material mais barato, né? É um material que cumpre as necessidades que a gente espera. Então, para fazer uma moldagem de estudo para orto, né, para fazer uma moldagem de estudo para um implante, explicar para o paciente, talvez. Então, se utiliza muito alginato. Já para moldagem funcional, né, se utilizam muito as siliconas, que têm ótimas propriedades, uma boa estabilidade dimensional, né, principalmente a silicona de adição, tá? Essa é a de condensação. E aí, uma parte super importante é a parte do vazamento do modelo, né, que é quando muitas vezes vocês vão fazer, né, enquanto o profissional está lá explicando, e aí faz a moldagem, já pede para o auxiliar, né, o auxiliar da equipe fazer essa parte de vazamento. Então, existem esses gessos que são mais utilizados. Esse aqui, tipo pedra, é muito bom. E tem esse especial, né? Que é utilizado muito para essas moldagens mais definitivas. E aí, eu coloquei aqui para vocês um vibrador, tá? Que se utiliza na hora que está fazendo o preenchimento do molde. E também, né, o recortador de modelos. Então, depois que você tira o molde lá do local, você vai fazer a adaptação das bordas mesmo, deixar o modelo bonitinho para ser tanto fixado na parte do articulador, ou ser usado, né, para ficar na superfície, enfim. Ele precisa ficar de uma forma que fique plano, que você consiga colocar na mesa, tá? Fazer o estudo dele. Esse aqui é um vídeo, né? Eu vou mostrar para vocês no final, que seria a manipulação do gesso, tá? A questão do vazamento do modelo. Coloco no final porque ele ficou sem o áudio. E aí eu vou abrir uma aba, coloco ele e mando para vocês novamente. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da implantodontia, tá? Confesso que é uma área que eu não tenho muito conhecimento. Então, para vocês verem, né, que são muitas especialidades e nem sempre a gente domina todas elas. Então, por exemplo, eu gosto muito da pério, eu gosto muito da dentística, eu gosto muito da prótese. A implanto já é uma coisa que na faculdade a gente paga uma cadeira, mas ela é bem mais superficial. Então, é uma disciplina que requer mesmo estudo aprofundado pós-graduação, né? Você vai fazer especialização e vai entender direitinho como funciona essa questão do protocolo, de motor, né? Dos tipos de implantes e tudo mais. Então, para a gente entender um pouquinho, os implantes, né, eles são parafusos. Eu deixei essa foto aqui bem de pertinho para vocês terem uma noção. São parafusos feitos de titânio, né? E são implantados em áreas desdentadas do osso, da maxila ou da mandíbula.
e realizam a função da raiz, né, do dente, que são destinados a suportar próteses quando um ou mais dentes foram perdidos. Então, pode ser uma prótese, né, única, então vai colocar só um dentezinho que foi perdido. Ou pode ser, por exemplo, um protocolo de prótese sobre implante, né, que vai fazer a reabilitação completa, tá? E uma coisa, né, um termo importante vocês entenderem é a osseointegração. Então, existe todo um planejamento para se fazer a colocação desse implante. E após a instalação do implante, né, tem uma parte importante que é a osseointegração, que é a união do osso ao implante. E aí é a neoformação óssea, né, compondo estrutura única. Após essa constatação da união, certo, do osso e implante, a coroa dentária ela vai poder ser instalada e submetida a cargas e forças mastigatórias. Então, é bem importante que esse profissional entenda bem de osso, né, de reabsorção, dessas forças mastigatórias, que ele consiga observar bem uma radiografia, uma tomografia, para ver se teve sucesso esse protocolo de implante, tá? Então, o que é que se espera, né, da equipe auxiliar durante esse protocolo, né, essa cirurgia de implante? Então, é interessante que você conheça a ordem de instrumentação, né, durante a cirurgia. É uma mesa semelhante àquelas que a gente já viu, né, de cirurgia, de endo, de dentística, claro que vai ter suas particularidades. E também tem a questão do motor, tá? Tem que manter o campo cirúrgico limpo, né, pela aspiração de líquidos e secreção, então tem que fazer uma boa aspiração lá, ficar atento para usar o sugador sem tapar a visão do dentista, né? Promover afastamento dos tecidos, facilitando a boa visualização do campo operatório. Então, afastar, né, sempre que possível, os tecidos lá, né, com afastador ideal. Claro que é interessante que você até se antecipe, saiba onde vai afastar, mas aí também fica a critério de com quem você está trabalhando. Muitas pessoas às vezes gostam de afastar com a mão. Então, depende de com quem você vai trabalhar, de como vai ser essa dinâmica. E também a manipulação de materiais e auxílio nos procedimentos de moldagem, né? Então, pode ser feito um protocolo de moldagem, né? Em relação a esse implante. E aí depende de cada caso mesmo que foi planejado, tá? Então, a cirurgia, né? Ela acontece como qualquer outra. Então, precisa fazer a anamnese do paciente, fazer toda a análise de exames, de tomografia, de exames de imagem, para saber se vai dar certo esse protocolo. Em muitos casos, precisa fazer alguma enxertia, algum outro procedimento antes. Mas aí, no dia da cirurgia, precisa fazer a lavagem de mãos, calçamento de luvas, né? Prepara a mesa cirúrgica com relação a que materiais, né, próprios para implante. No geral, temos também o carpule, né? Questão de cuba, de tesoura, porta-agulha. Então, são materiais que já são comuns, mas tem outros que são específicos. Aqui, né, os profissionais se paramentando com relação de avental, né, capote, tudo isso. É feito também a paramentação da sala, preparo do paciente com antisepsia, né, também na parte intra-oral. E aí a equipe pronta vai atuar. Muitas vezes se atua em dupla, né? E ainda tem um profissional circundante que vai também auxiliar essa equipe aqui. Quando você está nesse ato aqui, que você já está todo paramentado, luva cirúrgica, você não pode sair, né? Então, precisa se ter também outra pessoa para auxiliar você nesse momento. Aqui também, ó, a mesa cirúrgica já com motor, né? Aqui ele está encapadinho, todas as suas partes. E aqui eu coloquei para ilustrar, certo? Um protocolo, né, de implante e também os cicatrizadores, tá? Aqui já é posterior, acho que é até a sutura. Essa imagem é do livro, então o livro tem mostrando bem certinho, passo a passo, para vocês entenderem como funciona, tá? E aqui, né, mostrando uma moldagem num pós-cirúrgico imediato. Então, para vocês entenderem que muitas vezes você já tem que estar também com material de moldagem, né, pronto. Depende realmente do caso, do paciente. Então, são vários fatores que vão influenciar no planejamento do caso, tá? Do tratamento. Aqui mostrando uma parte super importante, né, que é a parte
descontaminação, desinfecção, né? Então, fez a moldagem, lava, né, em água corrente, deu jato de ar para secar, também colocou, né, a parte de spray antisséptico. Claro que de acordo com o material que você escolheu, né, você vai ver as propriedades para não causar nenhum tipo de alteração. E também, né, acondicionamento aqui, provavelmente são a silicona de adição, pode ser condensação também, se for esperar algum tempo. Mas provavelmente é adição, né? Já que você pode esperar, o ideal é esperar 1 hora para vazar, ou então assim mesmo ela vai mandar para o laboratório, né? Para o laboratório fazer a parte de coroa, né? De prótese, trabalhar com essa parte laboratorial mesmo. Então aqui, ó, tem as próteses instaladas. Então, nesse caso, eram próteses sobre implante, tá? E é isso, pessoal. Nossa aula termina por aqui. Falei brevemente, né, sobre cada uma, mas vocês entenderam, eu acho, essa questão das especialidades e da importância, né, de se conhecer elas, de você entender mesmo como funciona. Então, a gente vai dar continuidade na próxima aula também com outras especialidades, né, com a parte de orto, a parte de infantil, pacientes com necessidades especiais, para vocês também terem noção sobre essas especialidades, como elas atuam. Essas daqui foram bem interessantes, eu acho que vocês vão gostar da aula. A maioria eu vejo que tem interesse pela parte de estética, né? Então, prótese, dentística mexe muito com isso. É uma questão muito são especialidades bem detalhistas, né? Precisam estar com muito cuidado, então tem escala de cor, tem tudo isso. Que se alguém tiver interesse ou tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo. Eu tenho material para falar sobre isso também. Então, por hoje a gente fica por aqui. Leiam o material, né? Aprofundem seus estudos. E precisando de qualquer coisa, é só falar comigo, tá? Então, até a próxima. A gente se encontra em breve.